Uma semana de votações importantes e muita gente se perguntava como as votações no parlamento aqui no Brasil vão se suceder, tamanha importância, PEC dos precatórios, relacionado diretamente com o Auxílio Brasil, finalmente a sabatina e depois a votação para colocar o 11º membro do Supremo Tribunal Federal. Ambas as situações recheadas de polêmicas em que muito se imaginava que a forma do parlamentar depositar o seu voto seria com base naquilo que a história do partido mostra, como essa votação poderia de alguma forma influenciar nas relações dentro do parlamento e machucar o governo de alguma forma para quem quer machucar ou apoiar para quem quer apoiar. Vamos falar sobre isso com o Cláudio Couto, que é cientista político, sempre nos atende com a máxima gentileza e mais uma vez está aqui. Como vai, Cláudio? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Obrigado. Acontece. Olha só, se a gente pegar a lista dos que votaram, tanto na situação do André Mendonça como na PEC dos precatórios, a gente vai ver membros do mesmo partido votando a favor, votando contra. Teve um mix de eu preciso me colocar historicamente nessa votação porque ela será importante ou serei cobrado por algo, digamos na PEC dos precatórios, porque isso envolve um dinheiro que vai para a população mais necessitada no momento crucial, e no caso do André Mendonça, não queremos polemizar em cima de uma escolha de um presidente da República para um integrante do Supremo. O pessoal pensou lá na frente, houve algum tipo de fisiologia para tentar votar, cada um votou como pensava a própria cabeça. Como é que você sentiu essa semana de coisas distintas acontecendo no mesmo parlamento? Olha, acho que são dois casos um pouquinho diferentes, né? No caso do André Mendonça, nós nunca tivemos, desde o governo Floriano Peixoto, ou seja, desde o século XIX, qualquer recusa por parte do Senado de indicados pelos presidentes ao Supremo Tribunal Federal. Então, seria um evento muito inusitado esse, um evento extraordinário. Claro que a gente vive um governo extraordinário, isso poderia eventualmente acontecer, mas mais uma vez não aconteceu. Por quê? Porque o próprio André Mendonça fez um périplo pelo Senado, conversou com diversos senadores, eu creio que tenha conversado com todos os senadores, fez ali durante a sabatina uma série de profissões de fé no Estado laico, no Estado de Direito, na Constituição, procurou se afastar daquilo que seria uma determinação religiosa da sua atuação no Supremo Tribunal Federal e com isso foi vencendo resistências, né? E aí acabou sendo sacramentado, muito embora com um número de votos menor do que vários dos seus antecessores, né? Ou seja, a votação em favor do André Mendonça não foi uma votação estrondosa, mas seguiu mais ou menos a tradição. Esse é o caso do STF. Agora, já na questão dos precatórios, aí acho que a gente tem mais um caso mais típico de negociação legislativa. Por quê? Porque o que nós tivemos foi, primeiro, uma aprovação muito polêmica na Câmara, e aí com uma divisão muito nítida entre governo e oposição, exceto pelo caso do PDT, que gerou aquela crise toda no PDT, com vários votos mudando no segundo turno da votação na Câmara. Mas no Senado, o projeto que acabou sendo aprovado é outro, é um projeto diferente da Câmara. E por quê? Porque ele foi submetido a uma larga negociação, houve muitas modificações, e isso é muito do espírito do legislativo, né? É você ter negociações que procurem compatibilizar posições divergentes. E aí se chega em algo que, não sendo mesmo assim o ideal para todo mundo, e provavelmente é impossível que haja o ideal para todo mundo, é uma solução aceitável para todos. Então, eu creio que muitos dos votos favoráveis à PEC dos precatórios no Senado aconteceram porque esses partidos que haviam votado contra na Câmara, mas votaram a favor no Senado, negociaram para que o projeto mudasse. E aí, claro, depois da negociação, chegando num acordo razoável, eles votam a favor do projeto para justamente cumprir o acordo que fizeram. Cláudio Couto, boa tarde. Opa, tudo O... bem, Xará? Esse ponto que o Ronald abordou com Uhum. relação ao que aconteceu no parlamento, quando lá na Câmara, na primeira votação, né, no primeiro turno, muitos deputados do PDT votaram a favor, houve aquela reação do Ciro Gomes, que chegou a Sim. suspender a sua campanha de pré-candidato. Na verdade, é de candidato, né? Pré-candidato é uma formalidade, ele é candidato. E, em compensação, no segundo turno as coisas já mudaram e no Senado, particularmente,
o PDT foi oposição, majoritariamente oposição à PEC, mesmo com essas mudanças que você ressaltou, que houve no projeto, tanto que tem de voltar para a Câmara. E aí o Ciro Gomes, isso até fez barulho em parte da imprensa internacional, essa reação do Ciro Gomes, quando ele disse, olha aí a diferença, o PT fala uma coisa no almoço que não repete no jantar. O PT votou a favor no Senado. E a resposta é uma espécie de uma página dos petistas no Senado, especificamente, a resposta foi isso aí que você falou, não, mas o projeto é outro, mudou, etc. E aí deram cutucada, não vamos abandonar o Brasil para viajar para Paris, aquelas coisas, né, de 2018. E o Ciro enfatizou que o PT fala uma coisa e faz outra. Então, no caso específico desse embate particular aí, PT-PDT, você acha que esse tipo de reação, o fato de que alguns pedetistas apoiaram o projeto no primeiro turno na Câmara, o PT apoiou no Senado, o PDT não, isso tem repercussão nesse eleitorado mais à esquerda? Olha, tem alguma repercussão, mas não creio que seja um fator decisivo para o voto que vai ser dado em 2022 na eleição presidencial. O Ciro Gomes, evidentemente, ele está fazendo uma campanha desde o começo nessa eleição, no sentido de tentar marcar posição, se diferenciando do PT e fazendo críticas muito pesadas, tanto ao PT em geral, como ao Lula em particular. E eu vejo essa nova crítica como mais um capítulo dessa estratégia que ele definiu de atacar muito pesadamente o PT, para além, claro, de eventuais mágoas que possam existir de tudo aquilo que ocorreu em 2018, de lado a lado, né? Agora, realmente, o projeto que a bancada do PDT apoiou na Câmara é diferente do projeto que a bancada do PDT rejeitou no Senado, né? E vice-versa em relação ao PT, né? Que na verdade votou contra na Câmara e votou a favor no Senado. Eu entendo que realmente é normal que você, em uma casa legislativa, e agora vai voltar para a Câmara, é interessante ver como isso vai funcionar na Câmara, porque é de se esperar que quem aprovou o acordo no Senado também agora aprove na Câmara com esse novo formato que o texto obteve, né? Agora, o PDT como é que fica, né? Votou de duas maneiras diferentes no primeiro e segundo turno na Câmara, agora votou contra no Senado. Eu imagino que na Câmara ele vai agora seguir essa orientação do Senado. A questão é, para o Ciro Gomes e para o próprio PDT também, depois daquele episódio dele ameaçar retirar a candidatura, de fazer um escarcéu por conta daquele voto favorável ao governo que os pedetistas deram na Câmara dos Deputados, eu acho que o custo de voltar atrás, ou de dar uma imagem de que estaria voltando atrás, apesar da negociação, a que eu já fiz menção, seria um custo muito alto. Ou seja, fez barulho demais e agora o recuo pegaria mal. Pareceria que fez aquele barulho e agora está fazendo o contrário, como ele mesmo acusa o PT de ter feito. Então, acho que tem muito aí de um certo jogo de cena para a base eleitoral, mesmo para a base partidária, mas que não expressa a real política que se faz dentro do Congresso quando envolve negociação de projetos e que é, digamos, o dia a dia do legislativo desde sempre, né? Então, sinceramente, acho que é muito mais jogo de cena do que propriamente algo que signifique um problema, uma divergência substantiva. Agora, saindo um pouco do parlamento, Cláudio, é um exercício difícil, mas o fato é que essa PEC dos precatórios, ela deixa alguns problemas para 2023 em diante, inclusive para que o programa seja bancado, para que haja recursos permanentes para um programa que não é emergencial, ele é permanente, no caso do Auxílio Brasil, substituindo o Bolsa Família. Mas para 2022 os recursos estão garantidos, inclusive com o governo, além de ter anunciado aquele Vale Gás, fala agora que estuda seriamente um Vale Transporte para os mais pobres, em razão do aumento do preço do combustível, que resulta em aumento de passagem de ônibus urbano, etc. Que impacto eleitoral? A gente sabe que o Bolsa Família, por exemplo, foi um cabo eleitoral importante do PT, e o PT enfatizava isso, dizia até que se ganhar o outro, vai acabar o Bolsa Família. Era uma arma que o PT usava nas eleições, usou contra a Marina, por exemplo. Que impacto você imagina esse programa e esses outros que podem ocorrer, como o auxílio transporte, podem ter na eleição para o Bolsonaro em 22?
Olha, são um ponto favorável a ele, sem dúvida nenhuma, né? Porque é mais um agrado que você consegue fazer o eleitor e um agrado, no certo sentido, que você diferencia do outro, né? Do agrado que é o auxílio emergencial que entrou substituindo o Bolsa Família com um nome diferente, né? A diferença é do ponto de vista aí da política pública, não estou pensando tanto na questão eleitoral, mas na política pública, um ponto positivo do Bolsa Família é que ele congregava todos esses auxílios numa coisa só. Você tinha o cadastro único, você definia ali quais eram as necessidades das famílias, e em vez de você ficar dando auxílios separados, picados, você unificava tudo isso num único pagamento. E isso, claro, simplificava o processo e a família depois usava o dinheiro do jeito que acha melhor. A gente volta no tempo, né, com essa modificação, para o tempo em que você tinha o auxílio A, o auxílio B, o auxílio C, tudo separado, como políticas públicas separadas, muitas vezes até sem dinheiro, sem ticket. Felizmente não estamos chegando nisso ainda, porque cria um mercado paralelo. O pessoal começa a vender tickets no mercado secundário de benefícios sociais. Então, para evitar isso, você dá logo dinheiro, a pessoa usa aquilo do jeito que acha que tem que usar. Agora, é uma tentativa que o Bolsonaro faz dentro dessa sua estratégia, né, de tirar o Bolsa Família do caminho, acabar com a marca, né, que é uma marca da qual o PT, evidentemente, se apropriava e se beneficiava dela, porque criou a marca, né, e coloca a sua marca no lugar. E, em paralelo, né, nessa desestruturação da política pública, coloca políticas públicas paralelas. Eu acho que é uma tentativa de ganhar esse apoio do eleitor, mas acho que é muito ruim do ponto de vista da política pública, por conta disso que eu mencionei antes. É muito melhor um programa único, baseado num cadastro único, que você transfere os recursos de maneira unificada para as famílias, do que essa coisa de ficar dando o dinheiro picado. Né? Acho que é a volta não só de uma política menos efetiva e mais confusa, como também de uma certa tentativa de fazer uma política nacional de tipo clientelista, né? Porque é o governo que vai dando diversos benefícios, pingando diversos benefícios na mão do eleitorado. Essa é a estratégia. Cláudio, para encerrar de minha parte, é impossível não perguntar para ti a respeito da situação que envolve o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Saiu uma pesquisa mostrando que ele lideraria a corrida aqui no estado, ali uma diferença de 4 pontos percentuais, com o Fernando Haddad em segundo. Esse tipo de pesquisa, foi até tema aqui na abertura do Acontece, pode fazer o Alckmin pensar ou não pensar, sei lá, no que fazer da vida a partir do começo do ano que vem, definir se vai com uma candidatura ao lado de Lula, a inusitada candidatura ao lado de Lula, ou se busca o caminho por outro partido aqui no governo do estado de São Paulo, já que o Rodrigo Garcia deve ser mesmo candidato do PSDB? Olha, eu tenho certeza que faz pensar, né? E aí a questão é o cálculo que alguém como o ex-governador Alckmin vai fazer. O que vale mais a pena? Ser governador, ou seja, o chefe do governo estadual durante 4 anos, e aí não ter acima dele no âmbito estadual ninguém, ou ser o substituto, né? Ser o step do presidente da República durante 4 anos, caso, enfim, seja vice do Lula e acabe se elegendo. Ele tem alternativas bem distintas. Eu imagino que por conta da experiência dele como governador em anos anteriores e também da chance muito grande que ele tem de ganhar essa eleição com o pé nas costas, inclusive deslocando o grupo do PSDB hoje vinculado ao Dória do poder no estado de São Paulo, caso ele venha a vencer, eu imagino que ele faz essa segunda aposta, que para ele é muito mais interessante na política interna que ele faz no seu campo aí, que envolve essa rixa com o Dória, para reconquistar esse espaço no estado de São Paulo, mas também do ponto de vista do exercício efetivo de poder durante o governo. A gente sabe que o vice muitas vezes não apita nada, né? Ele fica ali figurando, pode receber uma outra delegação do presidente, mas não é alguém que necessariamente vai ter influência nos rumos do governo. Como chefe do governo em São Paulo, isso efetivamente acontece. A gente está falando do Estado com o maior orçamento estadual da federação, maior população, né? Uma influência imensa no cenário político nacional. Eu imagino que para o Alckmin é mais vantajoso optar pela candidatura ao governo do Estado. Mas, enfim, cada um tem uma cabeça, cada um tem o seu momento também. Ele já foi governador 3 vezes, não sei se quer ser novamente. 3 vezes e meia, né, praticamente, Uhum. porque ele substituiu o Mário Covas e depois seguiu em outras ocasiões. Eu não sei até que ponto para ele interessa, né, essa candidatura vice-presidencial, mas o diálogo talvez interesse, porque ao mesmo tempo ele sinaliza para um outro campo, eventualmente até facilita algum tipo de articulação do seu provável novo partido, seja lá qual for, PSD, PSB,
com o PT em nível estadual, e isso pode ser uma vantagem para ele do ponto de vista eleitoral. Acho que isso tem muito de sinalização, tanto da parte do Lula e do PT, como da parte dele e daqueles que são seus aliados hoje, no sentido de mostrar que podem ampliar o seu campo de apoio político. E ao ampliar, evidentemente, aumentam suas chances e também melhoram a capacidade de interlocução já durante o governo. Cláudio Couto, cientista político, que sempre está conosco aqui no Bandeirantes Acontece. Cláudio, um abraço para ti, até a próxima. Abraço, até a próxima, prazer.